Neste vídeo, nós vamos abordar o surgimento da música carnavalesca. Eu sou Alice e esse canal é o Jaquita Assim Fazer o Quê? O intrudo era uma manifestação carnavalesca de origem europeia que os portugueses trouxeram para o Brasil desde o século XVI e se tornou muito popular por aqui, pelo menos até os meados do século XIX. Era uma festividade que acontecia nos 3 dias anteriores à Quaresma. Era uma subversão total da ordem estabelecida, uma bagunça geral. O povo ocupava ruas e espaços públicos e a diversão era jogar água, farinha e outras cocitas mais uns nos outros. Pessoas de todas as classes sociais se misturavam na folia. No caso dos mais ricos, só os homens participavam. E qualquer um que desse de cara com os brincantes podia ser atacado com petiscos de recheio duvidoso, um banho de lama, água suja e até mesmo urina. Isso devia ser muito divertido, porque as famílias endinheiradas imitavam esse intrudo dentro de suas casas. Só que ao invés de coisas fedidas e nojentas, a munição era água perfumada e limões. Apesar de todo esse sucesso, sempre havia tentativas de impedir a brincadeira da moçada. Com a República, em 1889, a repressão ficou ainda mais forte. Leis, ações policiais, campanhas da imprensa, tudo em nome das práticas higienistas. Era preciso acabar com a selvageria ou pelo menos tornar a coisa um pouco mais civilizada. Para a classe mais alta, surgiram sofisticadas associações promovendo bailes de máscaras em salões. E nas ruas, o corso com desfiles de carruagens enfeitadas, posteriormente de automóveis sem capota. A munição da folia foi trocada por confetes e serpentinas, que já eram usados na Europa desde a metade do século. As mudanças foram comemoradas pelos jornais como símbolos de civilização. Também pudera, né? As batalhas com confetes e serpentinas eram muito mais limpinhas e inofensivas. Sem contar o lado estético, né? Os pedacinhos coloridos de saudade. Ai, 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 ai. Um outro tipo de agremiação carnavalesca comum no final do século XIX, até meados do século XX, e aí mais para o populacho, eram os cordões carnavalescos. Eram formados por foliões mascarados como palhaços, diabos, reis, rainhas, índios, etc. A participação masculina ainda era predominante. Alguns estudiosos acreditam que os ranchos das pastoras, as pastorinhas, foram uma evolução dos cordões, já com forte presença feminina e mais organizados. Os cordões eram considerados ainda bagunçados e até mesmo temidos. Seus nomes tentavam ser assustadores, tipo Rompe-Rasga, Filhos do Inferno, Filhos de Satã, mas outros eram mais engraçados, como a Flor dos Perebas ou Inimigos do Trabalho. Os foliões costumavam usar apenas percussão marcando o ritmo. Eram comandados por um mestre com um apito e gritavam palavras de ordem para anunciar sua passagem. Até então, ainda não existiam músicas próprias para o carnaval. Nos bailes dos salões dançava-se ao som de polcas, rabaneiras, quadrilhas, valsas, etc. Nas ruas, a diversão era animada pela cadência da percussão e dos batuques e cantava-se cantigas de roda, hinos patrióticos, chulas e improvisos. A primeira música feita para o carnaval brasileiro surgiu no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro, em 1899. Por encomenda do cordão Rosa de Ouro, Francisca Luiz Neves Gonzaga criou a primeira marcha carnavalesca. O Rosa de Ouro ganhou o concurso. O carnaval e a música brasileira ganhavam um novo gênero musical. E Chiquinha Gonzaga ganhou sua mais que merecida consagração no cenário artístico nacional. Chiquinha era neta de escrava liberta, filha do marechal de campo do Exército Imperial Brasileiro, José Basileu Gonzaga, com Rosa de Lima Maria Gonzaga.
e era afilhada do Duque de Caxias. Teve aulas de piano com o maestro e compositor erudito Elias Álvares Lobo, membro da Academia Brasileira de Música e autor da primeira ópera escrita e representada no Brasil. Ele compôs sua primeira obra aos 16 anos. Chiquinha superou o mestre. Com 11 anos de idade, escreveu sua primeira composição. Mas Chiquinha também frequentava rodas de lundu, umbigada e outros ritmos oriundos da África. Sua obra musical inclui tangos, canções, polcas, valsas, rabaneiras, fados, baladas, modinhas, choros, mazurcas, dobrados, duetos, serenatas e peças sacras. Um acervo de mais de 2.000 obras, incluindo ainda peças teatrais. Além de ter sido a autora da primeira marcha carnavalesca brasileira, foi ainda a primeira mulher no Brasil a fazer da música sua profissão e viver disso, a primeira a reger uma orquestra e a primeira pianista de choro. Ela também ajudou a consagrar esse ritmo e foi também autora teatral e membro fundadora da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Sua importância foi tão grande que o dia do seu aniversário, 17 de outubro, foi estabelecido como o Dia da Música Popular Brasileira, pela Lei 12.624, em 2012. Isso é ser uma mulher poderosa, o que eu particularmente acho que é muito diferente de ser uma mulher empoderada. Chiquinha Gonzaga morreu no Rio de Janeiro, aos 83 anos. Em 28 de fevereiro de 1935, alguns dias antes do carnaval daquele ano. Cantamos, tocamos e dançamos o Abre Alas até hoje. Também somos da lira como ela. Para que negar? A lira era um instrumento musical utilizado pelos gregos nos idos do século VIII a.C. Na época de Chiquinha, a expressão era usada para indicar apreço pela boemia, farra, pela cantoria. Hoje no Brasil pode ter diversos significados. Talento artístico, poético, pode ser sobrenome de família. Na Umbanda há os Exus da lira, espíritos que trabalham dentro dos pontos de força do comércio, dinheiro, entretenimento e cabarés. Estudo literatura, artes e política. Laroyer.